Olá pessoal, sejam bem-vindos então agora à segunda partezinha do vídeo, do PDF, sobre a gravação do vídeo. Então, bastante dica bem legal aí, olha, se não se inscreveu ainda, se inscreva no canal. Então, a primeira dica que eu quero colocar é improvise um pedestal. Então, antes de eu iniciar lá a questão do edital mesmo, pegar as partezinhas e falando, eu quero dar algumas dicas bem gerais aqui que fazem você economizar tempo, gente. Eu sei disso porque eu não tive essas dicas quando eu comecei, meu Deus do céu, às vezes eu gravava tudo, quando chegava lá no final eu ia ver, ai, foi legal, gostei, fiz uma fala legal. Quando eu ia ver, eu tinha cortado a cabeça, ou estava tremido, estava mexendo, tava um monte de coisas que eu dizia, não dá, não tem como colocar um vídeo desse, tá? Então, por isso que antes de eu entrar na questão do edital, eu vou dar essas dicas. A primeira dela é, improvise um pedestal. Você vai pedir para alguém gravar, a pessoa vai ficar, de repente ela dá uma mexida e você não percebe, ou ela não percebe, cansa o braço, vai apoiar algum lugar, o celular vira para frente ou vai para trás, num pedestal não vai mexer. A minha sugestão, ó, esse daqui eu fiz desde o começo da pandemia e eu uso ele até agora, ele fica super firme, gente. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino. Ele é uma garrafa PET, tá? Eu pus pedrinha dentro, porque eu queria ela mais pesada, mais bonitinha. Isso daqui é um grampo de roupa, ó, é um grampinho de roupa. Um pedacinho de papelão, que eu só encapei para ficar mais bonitinho. Isso aqui é elastinho de cabelo. E eu coloco o celular preso aqui, ó. Eu prendo o celular, esse buraquinho aqui é para pôr a câmera, quando eu quero gravar o da frente ou de trás. Enfim, provavelmente você tem a maioria dessas questões aqui em casa, tá? E ajuda muito, porque você prende o celular, coloca ele ali de pezinho e pronto. Não tem o que estragar com o seu vídeo na metade do caminho, porque mexeu ou porque tremeu, enfim. Tá? Então essa é a primeira dica. Organize o lugar que você vai colocar o seu celular para gravar. A segunda, pilha de livro à altura do olho. A melhor forma de gravar, a melhor altura para você gravar, no enquadramento que o edital pede, que é meio corpo, é na altura do olho. Por quê? Imagine que quando você vai falar com uma pessoa, quando ela é muito alta ou quando ela é muito baixa, né? Você tem que olhar para baixo ou olhar para cima. Quando a câmera está na altura dos seus olhos, a gravação ela fica melhor. A sua posição acaba tendo uma vantagem do que colocar ou para baixo ou para cima, que você vai tender a olhar aquilo ali e vai desfocar o seu rosto. Tá? Então, se o teu pedestal, vou pôr numa cadeira, vou pôr numa mesa, não deu altura, faça uma pilha de livros. Eu faço, pego os livros que eu tenho em casa, vou pôr numa pilha lá, daí coloco o pedestalzinho em cima da pilha de livros, olha, deu legal, ficou legal, ótimo. Então, vamos lá. Fica firme, não cai, porque os livros normalmente são firmes. Então, essa é a segunda dica. Se você conseguir, deixe a câmera mais ou menos na altura dos seus olhos, assim, se for gravar sentado ou em pé, né? Geralmente em pé, porque o enquadramento que ele pede aqui, ó, é o enquadramento médio, que é de meio corpo da cintura para cima. Mas nada impede de ser sentado também. Olha, eu tô sentada aqui, se eu afastar um pouquinho a cadeira mais para trás, pega completamente o meu meio corpo, então não tem problema algum. Luz, lanterna do celular, acho que eu já até comentei no outro vídeo, mas aqui como eu tô fazendo um apanhado geral, então você pode emprestar o celular de alguém ou uma lanterna que você tem em casa, você coloca no pedestalzinho ali o teu celular para gravar e encostado nele aqui, liga a lanterninha do teu celular e encosta ela aqui, ó. Então aqui em cima vai ficar o seu celular gravando e aqui uma luz direta em você. Isso daqui é muito legal porque ajuda bastante na questão das suas expressões, para que elas possam ser bem observadas. Marcação de lugar. Essa daqui é uma coisa importante. Parece besteira, mas não é, gente. Limite o lugar que você vai ficar. Então, vou pôr o celular aqui em cima da mesa. Eu vou ficar naquela parede do fundo. Então, coloque lá, veja, o celular, ele se enquadra, ele pega daqui até aqui. Coloque uma cadeira de cada lado. Ou faça uma marcação para que você não vá fora da câmera. Porque, veja, a gente, professor, às vezes vai falar e se empolga, e o que acontece? Sai da câmera, sai do foco dali. Pronto, gente, perdeu o seu vídeo, vai ter que gravar tudo de novo, não tem edição que dê jeito nisso, tá? Então, marque o seu lugar, limite ele, né? A frente também é importante. Por quê? Porque na frente, se você for muito para frente, pode ser que pela altura que você tá, você corta a cabeça, tá? Porque o celular vai fazer esse ângulo aqui, ó.
E nesse ângulo, se você vir mais para frente, já cansei de gravar e no final eu ia lá cortar a cabeça. Vamos gravar de novo. Então, marque bem o seu lugar de gravar. Eu posso ir um passinho para frente, ou dois passinhos para o lado, né? E tente dar um espaço para que você não fique também assim tão congelado, mas também que você saiba onde está indo. Aqui a dica, né? Aqui no meu canal tem um vídeo que fala sobre não consigo gravar, eu fiz por PSS, então tem outras dicas, treinar na frente do espelho, fazer algumas, enfim, assista ali que vale a pena, mesmo antes, mesmo que você, não gravei ainda, não sei nem se vou conseguir ou não, enfim, vale a pena dar uma treinada, uma testadinha antes para não ficar nervoso depois, ok? Agora sim, vamos lá então para o edital. Então, o próximo ponto agora, iniciando com o vídeo, eu tenho clareza de conteúdos, coerência com o plano de aula. Então, no outro vídeo eu já ensinei a fazer todo o plano de aula, né, as dicas de como montar, como elaborar. Agora você vai aplicar aquela aula que você fez lá. Então, a dica-chave aqui é simulação da aula. Não é para contar, lá no meu plano de aula eu disse que eu vou fazer tal coisa. Não, não é isso que eles querem. Eles querem que você simule, eles querem que você aplique o seu plano de aula para a câmera. Tá? Então, seja assim, bem verdadeiro na sua. Imagine realmente as pessoas, esqueça. Tem uma dica muito valiosa para isso, gente. Tem gente que se trava na frente da câmera, né? Uma vez eu vi uma pessoa dizendo assim: escute, pode ser que se quem estiver vendo esse vídeo for meu amigo, é meu amigo, vai me entender, vai me conhecer. Se a pessoa que está vendo meu vídeo nunca me viu na vida, beleza, pode ser que eu também nunca veja ela. Pronto, empatou. Então não precisa ter medo da câmera, tá? Não precisa travar só porque tá ali, porque vai ficar gravado. Você só tá mostrando o que você sabe fazer. Então, pronto, sabe? Desencana um pouco dessa história. É difícil? Sim é, gente. Sei muito bem. Sei bem disso, gente. Como eu sofri, até hoje eu sofro. Né? O outro vídeo que eu gravei para vocês aqui, na terça-feira eu queria colocar ele. Gente, eu gravei 3 vezes. Não foi por uma questão minha, mas por problemas da máquina, né? Que o meu computador é bem antiguinho. Uma vez eu gravei, perdi. Na outra vez eu gravei, subi para a nuvem um programa novo que eu estava testando, não para baixar eu tinha que pagar. Um monte de outras questões. Gente, eu chorei quando eu terminei. Eu gravei 3 vezes, eu perdi os 3, eu chorei. Eu falei, ai meu Deus. Então, mas assim, em todos os lugares a gente vai encontrar problemas, né? Então, vamos tentar fazer da forma mais leve possível, tá? É por isso que eu tô aqui tentando dar essas dicas e ajudar vocês para deixar isso um pouco mais leve. Tá? Então, simule uma aula mesmo, né? Começa lá com a contextualização, a problematização, começa imaginando os alunos, faz aquela questão que diz assim, gostei da sua ideia, fulano, e daí você repete a ideia como se você estivesse contando para alguém, né? A pessoa que está assistindo o vídeo não vai ouvir um fulano que não existe, tá? Então, mas a primeira questão é essa. Então, as duas coisas têm que estar de acordo. Então, o que você fez no plano de aula, agora você vai aplicar. Não vai explicar plano de aula, você vai dar uma aula, vai simular. Depois, plano médio, já falei, imagem para cima, iluminação, imagem, eu também já falei, então nem vou entrar muito em detalhe aqui, são 5 pontinhos. Problematização e contextualização. Então, comece a aula com aquela situação problema, para preparar esse teu aluno para estar pronto a responder, a ser questionado, a pensar. Tá? Então, coloca uma situação, faz ele pensar, troca ideia e depois você entra com o seu conteúdo, né? Isso aqui já deve ter sido colocado lá na metodologia. Mas, enfim, vale aqui lembrar também. Instigar a atenção, instigar o interesse do aluno, né? Quando a gente está aberto a aprender, a gente aprende mais fácil. Então, se você conseguir atiçar a curiosidade dele para aprender seu conteúdo, vai ser bem legal, porque ele vai aprender. Depois, encaminhamentos metodológicos, né? Participação do estudante. Então, já fez tudo isso lá no plano de aula, agora está só aplicando, né? Então, a questão de dar abertura para que o aluno possa falar, de não ficar somente o professor falando. E, ao final, né, a aprendizagem de propostas relacionada à teoria e prática que resultem em uma produção pelo estudante. Então, eu sugeri mapa conceitual e mapa mental. Mapa conceitual no professor aplicando em mapa mental como uma forma de avaliar, porque no mapa mental o aluno vai organizando todos os conceitos e ideias que ele entendeu.
Então, eu acho isso uma situação bem legal. E olha, só tem que ter pontinhos para essa participação, né? O aluno precisa se mostrar ativo nessa sua aula. Demonstrar tom de voz, postura, gestos adequados, alternando de acordo com os momentos da aula. Então, não é aquele professor que fica dando a aula inteira assim, né? Eu lembro de alguns professores meus, esse já estava contando para os meus filhos, tinha um que, eu falei, eu nunca ouvi a voz dele, porque ele falava tão baixinho, gente, olha que eu sempre sentei na frente, mas eu não escutava. Tinha outro que entrava na sala, ele entrava escrevendo no quadro, ele saía da sala escrevendo no quadro, e a gente copiando, sabe? Então, hoje não se tem mais espaço para esse tipo de questão. Então, tom de voz, alternar, né? Mostrar, dar ênfase. Ó, eu tenho tanto essa questão que às vezes eu vou até para frente. É por isso que eu falei lá da câmera, né? De cuidar com a altura, porque senão você vai para frente, você se empolga, você mexe aqui, mexe lá e põe, que você acaba perdendo o limite ali que você tem de espaço, né? Mas tente fazer isso, esqueça lá na câmera. Essa é a grande dica. O que trava realmente muitas pessoas é saber que a câmera está ali. Então esqueça dela lá, né? Põe lá um espelho lá na frente grandão e faça de conta que está falando com você mesmo, né? E dando uma aula para você mesmo, não uma treinada e a câmera está ali do ladinho gravando. Enfim, arruma recursos, mas é o que temos para hoje. Então não tem muito o que fazer, gente. Os dois últimos tópicos, né? Então, esse daqui fala que o vídeo ele tem que ter início, meio e fim. Então, essa é outra questão que o pessoal questiona muito. É para eu fazer um plano de aula de uma aula inteira, mas é aplicar só um pedaço no vídeo? Não, o seu vídeo tem que ter começo, meio e fim. Então, e lembra que o tempo tem que ser entre os 10 e 12 minutos. Não menos que 10, pelo que eu entendi do edital, eu já falei no outro vídeo que eu gravei, você pode ser eliminado, porque o vídeo pode ser que não seja nem visto. E mais do que 12, ele só não vai ser considerado. Então, se de repente você deixar uma finalização para fazer depois de 12, você pode perder ponto aqui, porque aí, como eles vão avaliar só o início e o meio, aí vai entrar, eu acho que na sequência de conteúdos, ó, porque cada um aqui vai perdendo pontinhos. Ó. Então, melhor é que você consiga início, meio e fim dentro desse tempo. Programe-se para 11 minutos, que é o meio, nem 10 e nem 12. E, enfim, depois, caso tenha passado um pouquinho, por exemplo, tem programas ali na internet que você consegue acelerar um pouquinho, deixar você falando um pouquinho mais rápido, blá, 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 blá. Daí, de repente, você pode dar uma encurtada nisso, né? Da mesma forma, esticar, só que esticar fica feio, fica ruim, eu não gosto. Mas, enfim, de repente, cortar um pedacinho ou outro do meio, dá para fazer isso depois de postar no próprio YouTube, você pode cortar pedacinhos do vídeo. Tá? Então, se passou muito, de repente aquele pedacinho que você deu uma respirada mais funda, você pode ir tirando 2, 3 segundos, dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena, né? Por conta do peso que tem tudo isso, da questão do tempo. E aqui a última gestão de tempo, fazer uma boa gestão de tempo, cumprindo o planejamento contemplado com boa explicação dos conteúdos, permitindo o protagonismo dos estudantes durante a realização das atividades. Então, 10 pontinhos para isso, gente. É bastante ponto. Né? Lembrando, não tive resposta ainda sobre os pontos. O pessoal do lá não me respondeu ainda, eu continuo só com 90 pontinhos ali. Então, é isso. Né? Conseguir fazer esse início, meio e fim fazendo com toda essa proposta. Eu acho difícil nesse sentido, porque são só 10, então cuidado com o tema, para não escolher um tema que seja muito complexo, e se for um tema muito complexo, que demande muito tempo, pegue somente uma parcelinha dele, uma coisa bem pequena mesmo, porque a gente sabe que o professor às vezes se empolga, né, e fala demais sobre aquele tema, e daí vai acabar não tendo essas proporções, não vai ter essa gestão de tempo adequada. E daí é complicadinho. E daí eu sei que assim, o primeiro vídeo você grava de boa, o segundo vídeo você já começa a ficar nervoso, no terceiro já tá querendo desistir de tudo. Tá? Então, outra dica também que eu dou, ó, vai abrir dia 5, já começa aí, aproveita o final de semana, já tenta deixar gravadinho, deixar legalzinho aí para ficar com tempo de, não consegui hoje, respira fundo, tenta amanhã. Outra questão, gravar à noite também, dependendo da iluminação do lugar que você for fazer.
de repente não fica boa, né? Se for dentro de casa, se tiver que nem eu aqui, eu tenho uma luzinha na câmerazinha, fica legal. Ou usa a dica da lanterna do celular. Mas, de repente, aonde você for gravar isso, se for à noite já não fica tão... E já tá cansado também, né? Trabalhou o dia todo, daí vai gravar o vídeo. Complicado. Enfim, pessoal, aqui eu fecho então essa segunda parte do vídeo, trazendo essas dicas. Espero que vocês tenham gostado, espero que eu tenha ajudado. Curta aí o vídeo, compartilhe, se inscreva aí no canal. Estou sempre tentando trazer questões que ajudem o professor dentro da sala de aula, tanto com ideias, tanto quanto o uso de tecnologias e tudo mais. E fiquem bem, até o próximo.